Agora abra sua Bíblia no livro de Isaías 42. Isaías 42, a partir do versículo 10. Amém? Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos, aqueles que não acharam, acompanhem aqui conosco. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, como as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Olha o que Deus está falando. Aí é Deus falando. Através da boca do profeta Isaías, ao povo que estava cativo. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Olha o que Deus está dizendo. Mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. E as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca desampararei. Para concluir, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois os nossos deuses. Amém? Queridos e amados irmãos, esta noite eu quero trazer uma mensagem para os amados irmãos. A gente que tem mais uma caminhada na fé, mais tempo na fé, mais tempo, de caminhada. Às vezes é normal da gente ficar querendo comparar períodos da igreja, né? Não, mas naquele tempo era assim, hoje é desse jeito. Às vezes a gente fica comparando, a gente vê coisas na igreja que a gente não gostaria que tivesse coisa do passado. Não, porque no meu tempo era diferente, né? Está aqui o Mário Flávio de testemunha. Os crentes, irmão, quando eu me converti, em 97, onde hoje é Gilead, era a antiga Betesda, ali no Maracanãú, o culto começava às 7h30. Sabe o que os crentes daquela época faziam? Chegavam 7 horas da noite, aí ia todo mundo para o campo para orar, até 7h30, a hora de começar o culto. Era ou não era, pastor? Chegavam os crentes 7 horas. Ia todo mundo para o campo, que era meio escuro, né? Aí dava as mãos no campo lá e ficava orando. Até 7h30, aí o pessoal, rapaz, vai começar o culto. Aí todo mundo ficava triste. Triste não, né? Assim, ficava porque eu gostaria de ficar orando, continuar orando. E no culto era também muita oração, né? E a gente fica, às vezes, irmão, com essas questões, às vezes a gente fica querendo comparar e não é bom, porque cada época é sua época. Lógico que a gente vê muitas coisas hoje na igreja que deveriam estar progredindo, irmãos. Porque faz parte da caminhada cristã. Esse desejo de estar na casa do Senhor, esse desejo de orar. E também outras questões que com o tempo foi confundindo e foram desviando, foram distorcendo. Uma outra questão, irmãos, é que antes, na igreja, a gente ouvia muito as pessoas darem testemunho, né? Não, eu ia fazer isso, mas aí Deus falou a mim, eu fiz isso, e aí
aconteceu como Deus tinha. Ou as pessoas testemunhavam, Deus falou para mim, e eu não quis obedecer à voz de Deus, como eu já dei muitos testemunhos aqui aos irmãos, e aí, Deus falou no meu coração, eu não obedeci, e aconteceu aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Ou seja, a gente ouvia muito, irmãos, as pessoas, os crentes, falar da direção de Deus para os corações delas, né? Hoje a gente escuta muito pouco as pessoas dizer, não, porque Deus me direcionou, porque Deus falou no meu coração. E às vezes, irmãos, a gente também, uma parte da igreja, não digo a nossa igreja, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus, uma parte se acostumou a ouvir a voz de Deus só através dos profetas, né? Aí chega num culto como esse, pensa que Deus não está falando. Não teve profecia. Porque se acostumou, irmãos, e aí isso não é bom também. Nós sabemos que há homens de Deus, há profetas do Senhor que falam verdadeiramente. Eu já recebi muitas profecias que se cumpriram na minha vida. Eu criei, porque confirmou o que Deus tinha falado ao meu coração. Agora teve outras profecias que Deus não tinha falado ao meu coração. Eu entendia que não era para a minha vida e não se cumpriram, porque eu sabia que aquela profecia não era do Senhor. Amém, irmãos? Porque Deus tem várias formas de falar, irmãos. E o que eu quero trazer para os meus amados irmãos esta noite é justamente isso. Como nós estamos tratando com a nossa comunicação com Deus. Como nós estamos ouvindo a voz de Deus hoje, irmãos. Por quê, pastor? Porque hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que tem muito barulho. Tem muito barulho, irmãos. É ou não é, irmãos? Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa. É carro de som passando do lado, é cachorro latindo do outro, é menino gritando na rua. É tanto barulho, irmãos, que quando a gente chega a ficar num canto de silêncio, a gente estranha. Você está com uma pessoa, essa pessoa está muito estranha, está muito calada. Começa a estranhar, porque não está ouvindo zoada. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, e a gente está tendo dificuldade de conviver com o silêncio. Com o silêncio também. E aí, irmãos, se nós temos dificuldade de viver com o silêncio que está tanto barulho no mundo, como a gente tem convivido quando muitas das vezes a gente começa a conviver com o silêncio de Deus, Deus não tem falado, ou a gente é que não tem parado para ouvir. Mas eu quero tratar desse tema hoje. Quando Deus não tem falado, como a gente que é crente, guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando a gente não está mais escutando a voz do Senhor, quando a gente ora e espera uma resposta e Deus não fala, como a gente tem se portado? Né, queridos e amados irmãos? O certo, irmãos, o certo é que a gente sabe que Deus não muda. Mesmo o Deus do passado é o Deus do presente. Deus, ele não muda, irmãos. Da mesma maneira que ele falava no passado, ele fala no presente. Da mesma maneira, é muito interessante como a gente vê o autor do livro dos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, Deus já falou de várias maneiras no passado, pelos profetas, mas agora Deus está falando pelo seu Filho, Jesus Cristo. Né? Então, ele diz assim, Deus, ele falou sempre, no passado, pelos profetas. Inclusive, a Bíblia diz que a nossa fé, a nossa doutrina, ela está baseada justamente nisso, na doutrina de Jesus e dos profetas, né? Que escreveram muitos também a palavra de Deus. Então, irmãos, Deus, ele sempre falou. E ele fala hoje. Ele não deixou de falar, ele não mudou, irmãos. Agora, é bem verdade que além do barulho do mundo, não que a gente deixe de ouvir a Deus, porque tem um barulho externo, né? Eu estou querendo aqui, irmãos, fazer uma figura de linguagem. Eu quero dizer, irmãos, que são tantas coisas hoje, a nossa vida tão agitada, tão atribulada, tão assim corrida, são tantas coisas, tanta movimentação que a gente às vezes, irmãos, quando a gente para num lugar silencioso
todos nós cristãos devemos ter o nosso lugar silencioso de oração, de fechar a porta do nosso quarto, né, de buscar um lugar. Eu gosto muito lá na serra, né, assim, ter aquelas paisagens, a gente ter aquele momento de silêncio e a gente conversa com Deus, assim, a gente sente, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter essa conversa com Deus, irmãos. Agora, muitas vezes, irmãos, a gente parece que Deus, ele se calou para nós. Parece que ele se calou por nós. Quer ver uma alegria no coração de crente? Quando ele está lendo um texto e você sente que Deus está falando ao seu coração. É uma alegria, irmão. Você sabe que é para você. Porque Deus, ele fala através da sua palavra, ele fala através da pregação da palavra. Deus fala através do seu Santo Espírito, que a gente chama de, né, ele falou a consciência. Deus, ele tem N maneiras de falar, irmãos. Conosco, nas circunstâncias, nas situações, Deus está falando. Agora, tem momentos, irmãos, que a gente, parece que tudo está parado na vida do crente. Parece que ele não escuta mais Deus falar. E às vezes, esses momentos, o interessante que às vezes é na hora das lutas, das crises, né? A gente quer ouvir Deus falar de alguma maneira e parece que Deus não fala. E aí, irmãos, que a gente deve se questionar, né? Se questionar. A gente deve meditar, o tema é esse, meditar. Como é o nosso comportamento nesses momentos? A gente sabe também, irmãos, que há formas muito frequentes, né? 3 vozes, aliás, na nossa mente que são constantes, né, irmãos? Que é a voz de Deus, a voz do nosso eu e a voz do maligno. E muitas pessoas não sabem distinguir, mas aquele que é crente tem que saber, né, irmãos? Quando é sua voz, quando é de Deus ou quando é do maligno. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Então a gente tem que saber identificar também, porque às vezes é a nossa vontade, o nosso eu, e você quer muito, você bota logo Deus na frente. Não, Deus falou. Você quer ver muito isso? Quando um crente, né, ele quer sair da igreja ou quer fazer uma coisa, e às vezes a gente sabe que não é aquilo que Deus quer para a vida da pessoa, a gente aconselha, mas aí quando a pessoa, não, mas foi Deus que eu tenho orado a Deus já há um bom tempo, e Deus falou. Aí quando ele disse que Deus falou, irmãos, amarrou as mãos dos pastores. Quem é o pastor para discutir com Deus? Se foi Deus que falou, mas aí às vezes a gente está sabendo que não é de Deus. A pessoa está ouvindo uma outra voz, ou a dele, ou a do inimigo, mas não a de Deus. E aí a pessoa às vezes desobedece. A gente pergunta, você tem certeza, meu irmão? Você tem orado mesmo a Deus? Porque eu não tenho sentido paz no meu coração. Você fala, não, mas é isso que eu quero, Deus já confirmou. Então, meu irmão, vamos orar, né? Vamos orar. E aí, às vezes, as pessoas confundem, irmão, a voz de Deus com a sua voz, ou o inimigo, às vezes, botando coisas na cabeça, que a pessoa, às vezes, espiritualiza dizendo que é Deus. Né? Não, vai lá, rapaz, faz isso que vai ser bênção, que vai, investe lá o teu dinheiro, vai fundo, e o cabra está sabendo que o camarada vai levar uma pancada. Então, irmãos, em determinadas fases da nossa vida espiritual, a gente se depara unicamente com o silêncio. Às vezes a gente está passando uma luta, a gente clama a Deus, né? Deus não manda resposta, Deus não fala através da palavra, Deus não fala através da pregação, Deus não envia ninguém. Aí você fica ali se questionando, meu Deus, o que eu devo fazer, o que está acontecendo, né? E é isso, irmãos, que a gente quer tratar aqui esta noite. Em primeiro lugar, irmãos, quando Deus, ele se cala para um crente, uma coisa acontece conosco. A primeira coisa, o silêncio de Deus,
ele vai projetar a realidade da nossa fé. Quando Deus, a gente às vezes está passando uma aprovação e a gente fala Deus e Deus se cala, a gente vai projetar qual é a realidade da nossa fé. Porque, queridos e amados irmãos, quando a gente está, às vezes no culto, que Deus fala aquela palavra, ou lendo a Bíblia, aí, irmão, traz aquele ânimo, traz aquela alegria, traz aquela esperança, mas quando Deus não fala, irmão, aí nós vamos revelar verdadeiramente como está a nossa fé, o nosso interior. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso. Ela diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem, né? Aí, a Bíblia diz, a gente anda por fé e não por vista. E também, irmãos, a gente tem que crer verdadeiramente que Deus é Deus, Ele não nos abandona jamais, Ele sempre vai estar na sua posição de governo, de Senhor. Ele é Senhor, irmãos. A gente não pode estar questionando ao Senhor. Ele fala no momento certo, na hora certa, Ele direciona na hora certa. Enquanto isso, irmãos, a gente tem que estar crendo, a gente tem que estar agradecendo a Deus, a gente tem que estar crendo que Ele está operando de alguma maneira. A gente não sabe no momento, mas no momento certo Ele vai falar. O silêncio de Deus, irmãos, vai verdadeiramente nos mostrar como está a qualidade da nossa fé. Amém? E a gente sabe, irmãos, que toda a Bíblia, Deus sempre falou para o seu povo. Deus sempre falou com o seu povo. Mas aí quando Deus não fala, fica aquele sentimento de vazio no crente. Aquele sentimento de abandono, que é natural, né? E esse sentimento de vazio e abandono, irmãos, agora nós vamos para o texto, né? Era que esse povo aqui estava sentindo. Porque o povo de Deus, irmãos, estava cativo na Babilônia, aqui Isaías 42. A gente sabe, irmãos, que lá para Isaías 39, se não me falha a memória, Ezequias, ele comete um pecado contra o Senhor, né, que ele mostra os tesouros do reino para os visitantes ali. E o interessante é que o profeta Isaías chega para ele e Deus declara a sentença do pecado dele. Olha, vocês vão ser levados cativos, tudo isso aqui vai ser confiscado. E aí Ezequias diz para o profeta, boa é essa palavra. Ele quis dizer que o Senhor, realmente, Ele é Senhor, e Ele não poderia contestar, né? Lá no finalzinho do capítulo 39, se não me falha a memória. E aí, irmãos, é justamente isso que acontece. E aí aqui, Deus dá um silêncio no povo por algum tempo. E o povo está cativo, está sofrendo, está na Babilônia. O povo clama ao Senhor e só escuta o silêncio de Deus, né? E aí o profeta vai e anuncia a palavra de Deus, a mensagem, né? E aí, irmãos, quando Deus se cala, nós seres humanos temos duas atitudes. E a gente vê isso também nos dias de hoje, né? Quando Deus cala, quando Deus não fala mais ao coração por um período, aí tem duas atitudes que às vezes as pessoas tomam. Uma é decidir por não mais buscar a Deus. Não, eu não sinto mais nada, Deus não fala mais nada. Aí decide não buscar mais Deus, irmão. Olha só como é. E a outra, irmãos, atitude é para clamar a Ele, para que Ele fale e não permaneça calado. E as pessoas ficam clamando. E essa é a atitude, irmão. Quando Deus não fala naquele período, a gente continua pedindo a Deus, né? E aí é o que a gente vê lá no Salmo 28, versículo 1, justamente isso, o que o salmista diz, que clamar para Deus responder. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante
aos que descem ao abismo, para que ele não fique semelhante a um morto, né? Ele está pedindo o quê? Para que Deus venha calar com ele, porque sem a voz de Deus, ele está dizendo que vai ficar semelhante aos que descem ao abismo, né? Então a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, e fica clamando ao Senhor, e é o que nós devemos fazer, irmãos, é o que nós devemos fazer. Mas o silêncio de Deus nas nossas vidas, irmãos, até nas provações, elas são didáticas, irmãos. Tudo Deus, Ele tem um propósito, Ele quer desenvolver a nossa vida espiritual, e muitas vezes Ele se cala. Você quer ver um exemplo na Bíblia de Deus calado? É quando, irmãos, José é traído pelos seus irmãos, eles inventam aquela mentira para Jacó, aí ali depois ele vai levado como cativo, os irmãos jogam ele num poço, depois vendem ele, mas a gente ali não vê Deus falar com José, irmãos. Deus poderia ter falado ao coração de Jacó: olha, o que eles estão falando aí é mentira, José não foi morto por nenhum animal não, o que eles estão falando aí, tudo é mentiroso, eles iam matar ele e decidiram vender como escravo, mas Deus fez o quê? Ficou calado. Deus tem propósitos, irmãos. E aí, irmão, José é levado cativo, é acusado injustamente, ele é levado para a prisão. Mas aí, queridos e amados irmãos, foi nessa hora que foi revelado o coração de José. E aí a gente pôde ver que verdadeiramente, mesmo no silêncio de Deus, ele era um servo que não desistiu do Senhor, continuava fiel ao Senhor, continuava honrando ao Senhor, amém, irmãos? E continuou se desenvolvendo no Senhor, irmãos, porque Deus, irmãos, às vezes se cala, porque Deus tem algum propósito, porque Deus quer que a gente se desenvolva espiritualmente. E é por isso que às vezes a gente passa algum tempo, irmão, nas provações, nas lutas, e às vezes a gente não escuta Deus falar ao nosso coração, e muitas pessoas desistem do Senhor, acham que Deus não está mais com ele, acham que não tem mais vida espiritual. Irmão, a nossa vida espiritual não é pelo aquilo que a gente sente de arrepio, não. A nossa vida espiritual, irmão, é quando nós temos a capacidade de nos mantermos fiel a Deus na adversidade, quando Deus está em silêncio, quando há provações, quando há lutas, e a gente continua: eu sei que o meu Senhor está comigo, eu tenho certeza, porque é a palavra de Deus quem me fala, e a palavra não mente, ela é a verdade para a minha vida, e isso é fé, é crer na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus, irmãos. Amém, irmãos? E aí, irmãos, José, né? A gente vê ali ele passar tudo aquilo que ele passou. E aí, quando Deus se cala também, irmãos, aí traz à tona aquilo que está no nosso interior. Traz a realidade da nossa fé. E nessa circunstância, irmão, nós travamos uma batalha pela resposta de Deus. E nessa batalha, que a gente quer ouvir Deus falar, há um grande crescimento e conhecimento de Deus. E aí, é nesse silêncio que nós tomamos iniciativas de fé também, pelo aquilo que a palavra de Deus já falou aos nossos corações. E aí a gente vai pela palavra de Deus, né? Nós criamos força espiritual, musculatura espiritual. E eu sempre tenho falado para meus amados irmãos aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos meus amados irmãos que são ensinados, que é a palavra de Deus a verdade, irmãos. E é a palavra de Deus que é instruída. Por quê? Porque quando vem a adversidade, irmãos, o que nos fortalece é a palavra. As pessoas, irmãos, que são acostumadas, né, às vezes não são pela Bíblia, mas somente guiado pelas profecias, não é errado, irmãos, não é errado. Mas a pessoa, às vezes, ela fica dependente das profecias, não lê a palavra, não escuta o Espírito Santo de Deus falar, não exercita a sua fé. Não exercita a sua fé. Irmãos, tudo
Tudo não, mas as grandes decisões que eu tomei na minha vida ministerial foram profecias. Foram profecias. De homens, de mulheres de Deus. Mas eu vi que verdadeiramente era aquilo que Deus falava no meu coração. E só foi confirmado. Né? Só foi confirmado. E às vezes eu não compreendi também. Às vezes eu não compreendi. Vim compreender depois. Quando passou-se, aí eu disse, por isso que o profeta falou aquilo lá naquele dia. Amém, irmãos? Então, irmãos, uma coisa que eu quero que você compreenda. O silêncio de Deus, ele é sempre seguido pelo falar de Deus. Ele não fica permanentemente calado, Deus. Principalmente com o seu servo. Não pense, isso são períodos, que a gente chama de deserto às vezes, né? Mas isso não é permanente. Deus, irmãos, Ele sabe até quando nós suportamos, Ele sabe até quando nós aguentamos ficar sem o seu falar no nosso coração. Como eu disse, às vezes é um treinamento, né? E aí, após essa crise e o silêncio, aí quando nossos recursos humanos estão se esgotando, né? Aí Deus vem, e fala aos nossos corações. A Bíblia diz, irmãos, quanto Deus é misericordioso para conosco. A Bíblia fala quanto Deus é maravilhoso para conosco. Vamos lá, Livinha, Isaías 42, versículo 14. Aí, irmãos, esse povo passou um tempo, Deus sem falar. Mas agora Deus usa o profeta Isaías para levar a palavra. E Deus fala para eles, né? Por muito tempo, o que, igreja? Me calei. Estive em silêncio e me contive. Mas agora, o que Deus vai fazer? Vou dar gritos como a que está de parto, como a mulher que está tendo filho. E aí Deus faz uma promessa contra os inimigos do seu povo, né? Mas Deus está dizendo assim, olha, eu me contive, eu deixei de falar, mas agora eu vou falar. Agora eu vou. Aqui parece assim, que Deus está com a urgência de falar com o seu povo, né? Para você ver o quanto nós somos importantes para o Senhor. Porque, irmãos, quando Deus fala no nosso coração, Ele nos dá um novo ânimo, irmãos. Eu fico pensando, o povo que estava no cativeiro, quando recebeu essa palavra do Senhor para eles, essa promessa de Deus. Olha, agora eu vou falar, agora eu vou resgatar vocês, os seus inimigos vão ser dispersos. Imagina o coração desse povo, irmãos. Que alegria que brotou, né? Então, agora Deus vai falar ao povo. E aí vem a terceira ação de Deus, porque Deus, Ele permitiu que o povo ficasse, que o povo ficasse sem ouvir a sua voz por um tempo, para que o povo viesse a amadurecer, crescer espiritualmente. Agora Deus fala ao povo, traz as promessas. Agora Deus fala ao povo e diz que agora vai falar mesmo. E em seguida, irmãos, no caso do povo, vem a ação de Deus, porque aí agora depois vem a libertação. No nosso caso, irmãos, às vezes a gente clama ao Senhor, o Senhor está em silêncio, por alguma questão, por alguma provação. Aí Deus fica em silêncio por um tempo, mas aqueles que permanecem clamando ao Senhor, aqueles que permanecem fiéis, crendo no Senhor, que há um Deus que está no controle de todas as coisas, que há um Deus que tem as nossas vidas nas suas mãos, que há um Deus que está agindo, mesmo sem a gente compreender. E aí Deus, depois que a gente permanece fiel, há um tempo e Deus vem e fala aos nossos corações, ou pela palavra, ou pela pregação, ou usando alguém. Aí Deus vai e fala, e aí nós criamos um novo ânimo. Mas não é isso, irmão. Se está na aprovação, aí vem o agir de Deus. Aí vem o agir de Deus, irmãos. No caso aí, né? Deus ia dar liberdade ao povo.
Mas, querido, vejam bem, Isaías 64:4, às vezes é bom a gente lembrar isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que o que a igreja trabalha para aqueles que dele esperam. No silêncio, Deus está trabalhando. Deus tem os seus projetos. Os irmãos se lembram que lá em Marcos capítulo 4, os discípulos entram no barco, Jesus está dormindo, irmão. Jesus está calado. E aí vem uma grande tempestade. Vem uma grande tempestade. E os discípulos ficam apavorados. Deus está lá, no silêncio. Mas tem um momento que ele se levanta. E ele acalma a tempestade. É dessa maneira que é o nosso Deus. É desta maneira que Deus opera. Talvez ele esteja calado agora um tempo no teu coração, mas continua crendo que há um Deus presente, porque foi o Senhor Jesus que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi o pastor que falou, foi Jesus. Ele está conosco todos os dias. Ou você ouvindo a sua voz, ou não, Ele está presente na minha e na tua vida, porque nós somos ovelhas do seu rebanho, porque nós temos um pastor, porque nós temos um Senhor, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. E Ele está presente, irmãos. Amém? Então, irmãos, às vezes, a gente está tão sedento por Deus, que às vezes só a palavra, quando Deus fala, a gente fica esperando mais de Deus. E aí Deus, muitas vezes, opera. Ele realiza, né? E aí a gente precisa crer, confiar em Deus, irmãos. A gente tem que confiar em Deus e crer nos desígnios de Deus para nossas vidas. A gente tem que crer que esse Deus, irmãos, Ele não está ausente das nossas vidas. Não é porque eu não sinto agora, nesse momento, que Ele não esteja aqui, irmãos. Deus não trabalha pelos nossos sentimentos. Deus trabalha pela nossa fé. Deus trabalha pela nossa fé. Aliás, Deus, Ele se faz presente pela nossa fé. Pelo aquilo que a palavra de Deus revela para nós. Não é pelo nosso sentimento. Não é porque eu não sinto um arrepio. Não é porque eu não sinta que Deus não está aqui. Ele está mais presente aqui esta noite do que o ar que eu respiro. O Senhor foi que disse: se tiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou aonde, irmãos? Presentes. O Senhor está presente aqui. O Senhor é Deus. E é por isso que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é onipotente porque Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele é onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Sabe o que eu passo, sabe o que você passa, sabe o que você sente, sabe a tua luta, sabe a tua dor, sabe o que você precisa, porque Ele é onisciente. Ninguém esconde nada dEle. Rapaz, lá em Êxodo, a gente vê o povo, como o povo era assim com o Senhor, né? Eu estava, não só o povo de Israel, irmão, eu estou lendo a Bíblia agora novamente, esse ano, e eu estou agora na parte de ver a história dos reis, né? Meu irmão, mas como que pode? Chega a dar um negócio na gente. Tem reis que o profeta chega por lá, olha, o rei lá desagradou o Senhor, fazendo o que faziam seus pais, servindo a outros deuses. Deus vai te levantar como rei. Se prepara, Deus vai te levantar como rei. Só não faça o que os outros fizeram. Aí não. Aí levanta como rei. Aí sabe como é que continua a Bíblia? E fulano
Continuou fazendo o que seus pais faziam, levantando altares nos montes. Olha aí, rapaz, como é que pode? Teve um dos reis, que eu não me lembro o nome agora, foi Eliúde, que chegou o profeta para ele, rasgou um tecido lá todinho, em vários pedaços. Da mesma forma que está esse tecido todo rasgado, Deus vai dividir todo Israel. E você vai ser rei. Agora só não faça o que seus pais fizeram. Não sirva a outros deuses. E aí o camarada vai para casa, espera todo o processo, e acontece o que o profeta falou. Israel é dividido, 10 tribos ficam para um lado, 10 tribos para um lado, né? E a outra vira Judá, e ele vira rei. Mas o que acontece, irmão? Aí o camarada vai fazer as mesmas maldades, vai construir ídolos. Aí o profeta chega lá na casa dele. Você se lembra que eu vim aqui e falei, profetizei que você ia ser rei, que Deus ia te levantar, mas você não fizesse o que fizesse seus pais? Me lembro. E por que você está fazendo? Agora Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Da mesma maneira, todos os teus descendentes vão ser extirpados. Aí acontece, irmão. Como é que pode, irmão? Como é que um povo teimoso dessa maneira? Aí o povo de Israel no deserto, Deus operando, fazendo milagre, e o povo começava a murmurar, começava a reclamar, Moisés subiu para receber o direcionamento para o povo. Passou 40 dias só, irmãos. 40 dias sem o povo receber uma direção da parte de Deus, e tinha um sacerdote lá, Arão. E aqui, irmãos, a gente vê que as escolhas de Deus, elas são corretas, irmãos. Porque quando eu fui escolher Moisés, o pessoal dizia, mas Moisés é pesado de língua, e Arão era o palestrante, falava tudo. Aí por que Deus não escolheu o palestrante que falava tudo? Escolheu foi o pesado de língua. Justamente por isso, irmão. Porque no momento que Moisés subiu ao monte, o povo começou a pressionar o palestrante, e o palestrante, não, vamos construir então um bezerro de ouro. Vamos construir um bezerro de ouro. E aí quando Moisés desce, 40 dias, irmãos, sem o povo ter um direcionamento de Deus, o povo já se desviou todinho. Como era esse povo, irmãos, duro. Então, irmãos, Deus, no seu silêncio, Ele está trabalhando por nós, irmãos. Deus, Ele sempre vai entrar com ações concretas após o seu silêncio, e que Ele fala na vida daqueles que creem, irmãos. Na vida daqueles que creem e permanecem fiéis ao Senhor. Amém, irmãos? A gente, às vezes, irmãos, passa aquele período de silêncio, pessoas ficam desempregadas um tempo, oram a Deus, e não tem uma promessa, não tem uma resposta. Mas a pessoa continua fiel. Aí, quando Deus abre as portas, irmãos, aí a gente vê a ação de Deus, que Deus sempre esteve com aquela pessoa. Aí Deus abre uma porta maravilhosa, aí a pessoa, glórias a Deus, aí a pessoa vem dar testemunho, mas Deus sempre esteve ali com ele, mesmo sem ele ouvir. Amém, irmãos? Então, era só para a gente concluir, irmãos. O silêncio de Deus, irmãos, jamais quer dizer a ausência de Deus. Se você tem orado, não tem recebido a resposta, se faz tempo que você tem clamado ao Senhor, não tem ouvido Ele falar, continue firme, porque Deus, Ele está presente. Deus é Senhor da vida daqueles que entregaram as suas vidas na sua mão. Tem alguém aqui que entregou a sua vida para Jesus? Deus é Senhor da tua vida. Ele não te abandona jamais, meu irmão. Ah, pastor, porque é muita provação, é muita luta, estou passando um estreito, e aí eu às vezes me sinto sozinho, eu não sinto Deus falar, eu não sinto. Continue firme, irmãos. Continue firme. É no momento do Senhor. E quando o Senhor se levantar e falar, Ele vai agir com certeza. Esse povo teve a promessa do Senhor,
e o Senhor agiu e libertou o povo pelo nome glorioso de Jesus. Então, Deus está aqui, Deus, Ele opera no silêncio, Deus opera na minha e na sua vida. Ele só quer de nós a nossa fidelidade, a nossa fé e o nosso clamor. Amém ou não amém, igreja? Por isso, essa noite, vamos ficar de pé, glorificando ao Senhor, clamando ao Senhor. É por isso, irmãos, que o hino que nós louvamos esta noite, tem uma parte que diz assim, olha. Diz assim: para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Amém? Vamos orar, irmãos?